1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14 ao fim. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Nós te exaltamos, Senhor, porque temos a bênção de, assentados diante da tua presença, ouvirmos a tua palavra mais uma vez, que é poderosa para mudar a nossa vida. Ouve, Senhor Deus, a nossa oração. Fala conosco de modo especial. Exalta o teu nome, exalta o teu Filho, glorifica o teu nome no nosso meio e abençoa a tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome e por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está aqui mais uma vez, ainda tratando do mesmo tema que tem sido recorrente nessa sessão. Aparentemente, Paulo mudou de assunto, mas ele continua falando sobre a divisão na igreja. E agora ele está estabelecendo um princípio muito claro do papel do discipulado, isto é, ele como um pai na fé daqueles irmãos, ele tem uma certa autoridade sobre eles, e isso ele está requerendo com base naquilo que ele vai descrever no texto. Eles foram gerados pela palavra, no poder do Espírito, eles não foram gerados por ele, ou pela força dele, ou pelo poder dele, mas pela pregação do Evangelho. Por outro lado, não apenas aquele grupo que está causando divisão na igreja, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eles também começaram a querer menosprezar ou a desprezar o apostolado de Paulo na igreja. Isso vai ser a razão pela qual ele vai escrever a segunda carta com maior força, onde ele vai tratar diretamente, onde ele vai fazer defesa do seu apostolado, porque dentro da igreja existiam aqueles que estavam minando a autoridade dele, dizendo que ele não tinha autoridade de apóstolo e que ele era fraco, que ele tinha problema de comunicação, ele até chega a dizer que ele era inconsistente, várias coisas começam a falar sobre ele, e ele então vai escrever à igreja e no final diz: como vocês querem que eu esteja aí entre vós? Com vara ou com misericórdia? E ele está falando aqui da autoridade dele como apóstolo e como pastor da igreja, nesse contexto muito bem específico, trabalhado aqui pelo Senhor. O que nós precisamos agora entender, olhando para esse texto particularmente, irmãos, é como Paulo lida com os problemas da igreja, como ele lida até com os pecados da igreja. Entenda, Paulo está exortando o povo de Deus a abandonar a divisão, a abandonar o sectarismo, e dando a eles razões doutrinárias e teológicas, apontando para a cruz de Cristo, que é aquilo que é a verdade que unifica a igreja, a verdade que traz unidade ao povo de Deus. Ele então aponta para Cristo e o poder do Evangelho para esse fim. Então Paulo agora, mesmo tratando do pecado e exortando aos irmãos, ele usa o argumento de que ele é pai. Ele vai tratar a igreja como se fosse seus filhos. A igreja é filha do apóstolo Paulo. E o texto que nós lemos, e veja bem as palavras do apóstolo Paulo dizendo, não escreva estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Essa é uma descrição preciosa, irmãos.
Ele diz, olha, eu não estou aqui, a minha intenção em escrever essa carta, ou falar com os irmãos, não é causar vergonha para vocês, não é envergonhá-los, mas admoestá-los como filhos amados. Admoestá-los como filhos amados. Quando você lê essas expressões de Paulo e na sequência ele acrescenta um detalhe sobre a sua autoridade sobre a igreja, ele diz, porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. A nossa tradução coloca, mesmo que você tivesse muitos instrutores, você só tem um pai, você não tem muitos pais, só tem um. Então ele se coloca aqui exatamente como um pai, e como um pai ele diz, eu quero exortar a igreja, eu quero mostrar à igreja como eles estão vivendo em pecado. Por que isso é tão precioso, irmãos? Porque esse é um ensinamento direto e claro na vida ministerial, na vida de um pai, em relação aos seus filhos, em relação ao conselho, em relação aos membros da igreja. Quantas vezes nós queremos destruir, não é, Paulo, e simplesmente porque o outro está errado, nós queremos passar por cima, por causa da nossa honra. E muitas vezes esse sentimento, ele não é de um pai, não é de alguém que quer ver o filho restaurado. Por mais que você discipline o seu filho, a relação filho e pai, ela aponta para uma realidade que você gostaria de ver o seu filho restaurado. Você não faz aquilo para destruí-lo, mas para restaurá-lo. Você não chama a atenção para outra coisa, a não ser para a verdade do Evangelho, como está posta no texto sagrado. Eu não fiz isso, diz o apóstolo Paulo. Em nenhum momento eu não escrevo estas coisas para vos envergonhar. Não é esse o fim daquilo que eu tenho escrito. Paulo está desnudando o pecado deles. Paulo está mostrando a incoerência, está mostrando a dureza do coração, está mostrando as consequências desse pecado e está mostrando a causa do pecado. Mas ele diz, eu falo isso não para vos envergonhar, mas para vos admoestar, para que vocês aprendam. Eu lembro de Paulo aconselhando Timóteo, aconselhando Tito, quando ele escreve sua carta pastoral, ele diz exatamente assim. Ele diz assim, quando você for exortar um homem mais velho na igreja, exorte como se fosse seu pai. Quando você for exortar uma mulher mais velha, exorte como se fosse sua mãe. Quando você vai exortar um jovem, alguém da sua idade, seja um pouco mais velho do que você, entenda, exorte-o como se fosse seu irmão. Ele dá aqui um caráter familiar, até porque ele diz na sequência, as moças tratem como se fossem suas filhas, com toda a pureza. E Paulo então demonstra que como é possível, não é, você olhar para alguém com impureza. Ele diz, uma forma preciosa de evitar isso é olhar para o outro como família. Ele diz assim, olhe para o outro como se fosse, para aquela moça como se fosse sua filha, como se fosse sua irmã, para aquela senhora como se fosse sua mãe, como se fosse seu pai. E isso, irmãos, tirando o caráter doentio e da prática da nossa geração do pecado que nós vivemos hoje, em termos de pedofilia e coisas afins, tirando isso, o natural é que um pai mesmo, um pai de verdade, ele disciplina o seu filho, e ele o faz como um pai, não como um inimigo. Ele olha para o seu filho como aquele que ele quer bem. E Paulo traz esse conceito de família de modo tão precioso para que fique claro para a igreja. Claro de que ele não visa envergonhá-los, ele visa admoestá-los. Como? Como meus filhos amados. Seção finalzinho do verso. Como meus filhos amados. Isso fala muito, irmãos, do modo como nós lidamos com
a nossa casa e até mesmo a igreja. Certamente, na realidade que vivemos, o pastor da igreja não gerou todos os membros da igreja pela pregação. Muitos já são crentes e vieram crer no Evangelho de outra maneira. Eu tive experiência pessoal de ver pessoas vindo ao Evangelho por meio da pregação e posteriormente ter o prazer de batizá-los. A relação com essas pessoas era impressionante. E depois de passado anos a fio, voltei a essa igreja e aquele irmão veio falar comigo, aquela pessoa depois veio falar, outro veio falar com uma alegria no coração. Foi por meio da pregação do Evangelho que eu cheguei ao conhecimento de Cristo. Aquilo cria uma unidade entre nós tão preciosa. Mas é verdade que nós podemos não ter levado todos os irmãos a Cristo, mas quando o Senhor nos coloca como autoridade sobre a igreja, Ele usa essa ideia do pai. Entenda, quando Ele vai falar da autoridade, Ele usa essa figura básica: honra teu pai e tua mãe. Isso significa honra aos teus pastores, aos teus presbíteros, aos teus diáconos, honra ao governo, todas as autoridades, que primeiro princípio está associado aos pais: honra teu pai e tua mãe. Mas isso implica também, dentro do mandamento, que o pai e a mãe precisam saber lidar com seus filhos, até discipliná-los e como fazê-los, a fim de que eles não sejam destruídos, como a Escritura, de modo tão claro, vai nos ensinar aqui. Vocês foram gerados, veja o verso 15, ele diz: porque ainda que tivesses 10.000 instrutores ou vários instrutores, não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui está mostrando um princípio básico, não é? Charles Rod, comentando esse texto, ele diz assim, irmãos: existem 3 agentes, não é? Ou na conversão dos homens, existem 3 agentes na conversão dos homens. Ele diz: a eficiência está em Cristo pelo seu Espírito. A agência administrativa está nos pregadores, a instrumental na palavra. Então, veja o que ele diz. Primeiro, a causa eficiente está em Cristo pelo seu Espírito. A agência ou o agente administrativo, ele chama os pregadores da palavra. Em terceiro, o instrumental, ele diz a palavra. Então ele continua dizendo o seguinte, não é? O que Deus uniu, não separe o homem. Veja a linguagem que Paulo utiliza no verso 15. Ele diz: porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Eu, pelo Evangelho, eu, por meio do Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. O que Deus uniu, não separe o homem. Não faça isso, ele diz. Nós não podemos, veja só, irmãos, nós não podemos fazer sem o primeiro e o terceiro. Qual o primeiro e o terceiro? Isso é inequívoco. Sem Cristo, o Espírito e a palavra. Nós não podemos fazer sem Cristo, o Espírito e a palavra. Isso não tem como pregar o Evangelho se não for por isso. Aí ele continua ainda. E não devemos tentar fazer sem o segundo. Ele diz: é possível que alguém se converta lendo a Escritura, mas o meio ordinário que Deus deu foi por meio dos pregadores da palavra. É assim que Deus instituiu. Ora, lembra de Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 10. Ele diz: quem pode crer, quem vai crer no Evangelho, se não há quem pregue? E como eles vão pregar se não forem enviados? Você entende? Paulo tem a consciência clara de que a salvação dos pecadores é por meio da pregação da palavra, por meio da pregação do Evangelho de Cristo. E é isso que ele está dizendo. É possível que Deus salve alguém sem a necessidade do pregador, mas essa não é a forma ordinária que Deus escolheu para salvar o pecador, senão por meio da pregação do Evangelho.
A causa eficiente, a agente eficiente é Cristo e o Espírito Santo. Ele diz, a causa, aquele que administra é o pregador e o instrumento é a palavra. Você não pode nunca sem a palavra e sem o Espírito. Isso é outro aspecto importantíssimo. Muitos acreditam que você pode pregar a palavra sem o Espírito de Deus, ou pode falar do Espírito de Deus sem a palavra, como se as duas coisas estivessem dissociadas. O Espírito fala pela palavra. É por isso que a pregação, esse é um dos meios, o meio que Deus utiliza para salvar o pecador, a pregação da palavra. O Espírito fala ao coração daquele que vai ser redimido, no coração do seu povo. Então, dessa forma, Paulo deixa claro que aquilo que ele fez segundo o padrão que o próprio Deus estabeleceu. O próprio Deus estabeleceu, e ele estabeleceu um conceito claro. Eu preguei o Evangelho de Cristo. Eu vos gerei pelo Evangelho de Cristo. Esse é o ponto central que Paulo estabelece aqui, que nós deveríamos ter consciência dele. Outro aspecto interessante que nós precisamos ainda meditar nele, irmãos, é que na sequência do texto, no verso 16, Paulo afirma: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Que sejais meus imitadores. É importante pensar um pouco nesse momento do texto, porque parece que Paulo aqui está dizendo: vocês devem fazer o que eu faço simplesmente. Em outro momento, na mesma carta, Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede, pois, meus imitadores como eu sou de Cristo. No capítulo 11, verso 1, Paulo vai dizer isso lá no próprio texto da carta aos Coríntios. Você vai ver lá, capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Essa é a expressão que ele utiliza lá na frente. Isso acrescenta um outro detalhe. Siga-me como eu sigo Cristo, é o que ele está dizendo. Aproxime-se de mim, para que por meu exemplo vocês aprendam a seguir a Cristo. Eu entendo o papel de um pai, o papel de um líder. Então você não apenas gera, você conduz, você é exemplo, você é padrão para eles. Mas o padrão não é para que os seus filhos e os nossos filhos nos sigam, no sentido de fazer o que nós fazemos, mas de saber que nós somos aqueles que seguem a Cristo, e eles vão aprender a seguir a Cristo por nosso meio. Certa vez, um determinado autor de um livro sobre vocação pastoral, até esse livro foi traduzido em português recentemente, chamado Sendo Pastor ou Ser Pastor, alguma coisa nesse sentido. E nesse livro o autor diz o seguinte: se nós tivéssemos que conceituar um líder, certamente teríamos que chegar à seguinte conclusão: o líder é aquele que ensina, um líder cristão, ele está falando obviamente aquele que é chamado para seguir a Cristo. Ele fala, esse líder cristão, ele tem uma característica que é marcante: ele ensina os seus servos a seguir a Cristo. Ele é um exemplo de como seguir a Cristo. Então, como seguir a Cristo nessa circunstância? Como andar segundo a palavra nessa circunstância? E ele vai ser um padrão para aqueles que seguem ele. Esse é o princípio da Escritura. O apóstolo Paulo afirma isso, irmãos: sede, pois, meus imitadores. Vocês precisam aprender a seguir esse padrão. Sejam meus discípulos. Não sejam meus discípulos cegamente, mas tanto quanto eu sigo a Cristo. Lembra que esse é um dos pontos centrais, quando alguém é recebido como membro da igreja, um dos votos que ele faz é respeitar e respeitar a autoridade da igreja, dos líderes da igreja, até que eles sejam fiéis às Escrituras. O princípio que Paulo está dizendo não é: vocês vão me seguir cegamente. Eu estou mostrando para vocês que eu sou um fiel discípulo de Cristo.
Porque se eu quisesse que vocês fossem meus discípulos, eu estaria indo na contramão do que tudo que eu estou dizendo até aqui. Imagina Paulo dizendo, sede meus imitadores. Então, olha, ele disse, vocês estão dizendo que um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, e agora eu estou dizendo que vocês têm que me seguir. Porque não é apenas o padrão de Paulo, é o padrão de Apolo, é o padrão de Cefas. Todos devem fazer com que... Todos devem imitar a Cristo e os seus discípulos devem aprender com eles a imitar a Cristo. Paulo, como pai, tem aqui proeminência nesse caso, porque ele é aquele que gerou, por meio da pregação do Evangelho, esses para Cristo. Preste atenção nisso, irmãos. Os ministros da palavra, os pais de família, os líderes, eles deveriam viver de tal maneira que as pessoas olhassem para eles e vissem nele um padrão. Olha, Paulo disse a Timóteo, você precisa ser padrão dos fiéis. Paulo disse a Timóteo, você tem que ser padrão dos fiéis, no falar, no modo de tratar com as coisas, na pureza, em todas as áreas da vida, diz o apóstolo Paulo. Os líderes devem guiar o seu rebanho, assim como o pai deve guiar a sua família, por meio não apenas dos seus lábios, mas também no modo como eles vivem, guiando-os para o céu. Guiando-os para o céu dessa forma. Nós devemos estabelecer um padrão, outros devem seguir, mas sempre entendendo que o padrão que você estabelece revela Cristo. Lembre-se, foi assim que Cristo fez. Cristo, ele veio para nos redimir do pecado, mas de uma certa forma ele veio para ser um padrão também para a igreja. Lembre do dia em que ele coloca um avental e passa então a lavar os pés dos discípulos. Uma das expressões que ele utiliza ali é tão clara ao dizer, deixo-vos exemplo, porque assim como eu fiz, vocês também façam. Isso é tão claro que na carta que Pedro escreve à igreja, ele diz que ele foi injuriado, não injuriou, foi caluniado, não caluniou, porque serviu de exemplo e serve de exemplo para a igreja, no modo como deve viver. Nós geramos, nós somos pais. É por isso que isso é tão sério quando você imagina numa sociedade que nós vivemos, com quantas realidades terríveis que nós temos, onde os jovens são incentivados a viver uma vida ativa na sua intimidade, e tendo filhos, e meninas que são mães, sem nenhum tipo de compromisso. Como é isso? Como funciona? Aí não há padrão, não há exemplo. Aí você entende porque a sociedade vai ruindo, porque não é exatamente como o padrão que Deus estabeleceu. Você vai ter filhos e você vai ensiná-los a obedecer a Cristo. Ensiná-los a obedecer a Cristo. Isso é outro exemplo que Paulo vai mostrar agora. Ele vai estabelecer, ainda com base nesse mesmo argumento, ele vai pegar um exemplo prático, ele vai dizer, vou enviar para vocês a Timóteo, meu filho amado, para que ele ensine a vocês como é que eu vivo. E que coisa interessante, veja no verso 17, ele diz, verso 17, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17, ele diz, por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Veja aqui o detalhe, ele é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Preste atenção no detalhe e na riqueza desses detalhes que Paulo está dizendo, irmãos. Por esta causa, que causa? Acontece que lá na igreja
onde Paulo está, a igreja que Paulo está se referindo, a igreja de Corinto, havia esse grupo que estava querendo diminuir o papel de Paulo como apóstolo e a autoridade dele de apóstolo na igreja, tirando ele como padrão, como exemplo. Ele está mostrando aqui o que é que ele faz, e ele diz: eu vou agora enviar um filho meu amado, Timóteo. Ele diz: sede meus imitadores como filhos, como meus filhos amados. Agora eu vou mostrar um filho amado, Timóteo, que prega a palavra como eu ensinei e como eu prego, e ele vai mostrar a vocês como funciona. E o que mais enriquece aqui, irmãos, é olhar para essa linguagem que Paulo utiliza. Ele diz: olha, e ele vai ensinar vocês como eu ensino em toda parte. O que ele vai ensinar a vocês não é o que eu ensino a ele, é que eu ensino em toda parte. Preste atenção no detalhe desse verso 17, irmãos. Timóteo teve um ensinamento tão bom. Lembre-se de Paulo escrevendo a Timóteo, quando ele disse: lembre de quem aprendeste, da tua avó, da tua mãe, aprendeste as sagradas letras. Ele foi gerado pela pregação de Paulo, ele já tinha conhecido a palavra, como ela é poderosa para a salvação. Aí lá na sequência, ele está dizendo assim: ele recebeu o ensino tão poderoso do Evangelho, agora ele virá para refrescar a memória de vocês do modo como eu ensinei vocês. Ele aprendeu desse Evangelho, que vocês aprenderam, mas já estão esquecendo. Ele vai lembrar vocês de como eu ensino o Evangelho. Eu irei depois, se Deus quiser, ele vai dizer, mas na frente vai um discípulo meu. Como ele segue os caminhos de Cristo. Como ele segue os caminhos de Cristo. Interessante, irmãos, muitas vezes nós pensamos que nós vamos na igreja ouvir alguma coisa totalmente nova que nunca se falou em canto nenhum, e muitas pessoas têm um desejo por isso. A fé reformada, ela foi alavancada pelo poder dessa mensagem, mas também pelo poder da curiosidade daqueles que amam saber da novidade do último tempo. Quando isso deixou de ser novidade, agora você já tem jovens amando a doutrina luterana, você tem jovens querendo falar sobre batismo regenerador, você já tem pessoas querendo voltar para o catolicismo. Não param o coração, são inquietos, eles escutam a verdade do momento e chegam até a amar aquela verdade por um tempo, mas logo quando passa a novidade, eles já voltam atrás daquilo que na realidade o coração está atrás, que é de novidade. Só que nós podemos e devemos ser relembrados sempre das mesmas verdades. Eu, ouvindo a pregação, certa vez, do Dr. Joe Bick exatamente, eu não vou lembrar o texto, mas faz uma caminhada ali perto de casa, então eu sempre escuto uma palestra, um sermão, e eu estava ouvindo o sermão do Dr. Joe Bick nessa vez, e aí, caminhando e ouvindo a mensagem, ele falou uma coisa tão óbvia, mas tão gloriosa. Ele disse: eu estava caminhando com a minha esposa, tinha tido um dia difícil no escritório, muitos problemas chegando, e eu estava desencorajado naquele momento. E aí eu estava andando com a minha esposa, conversando com ela pelo jardim, e ela ouvindo as minhas queixas, e então ela disse para mim: lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele disse: que maravilha, é isso mesmo. Você imagina um doutor como o Dr. Joe Bick se maravilhar com uma verdade dessa que todos nós já sabemos. É porque não é uma mera repetição, é vida, é conforto. Essa é a verdade da Escritura.
quando nós não nos maravilhamos mais com essa verdade tão gloriosa, nós não conseguimos ter o coração aquietado, porque o que nós queremos é novidade, é novidade, é novidade. Até mesmo, irmãos, a linguagem bíblica dos salmos, como nós acabamos de ler, cantar um cântico novo. A gente pensa que é fazer letras sem fim de música. Cantar um cântico novo não é uma nova letra, é a obra da redenção antiga se fazendo novidade para mim. Você imagina o Cristo que morreu na cruz e hoje você vai cantar Rocha Eterna, você vai cantar uma música, isso tem sentido para você como se fosse novo. Por que novo? Porque você foi feito novo, todas as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Aí Paulo diz, eu vou enviar Timóteo, não é para ensinar vocês novidade, para ensinar vocês o velho e glorioso Evangelho de Cristo. E como eu tenho ensinado isso. Olha, perceba o verso 17, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, que vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Eu não tenho uma mensagem pregada para Corinto, outra para Éfeso, outra para os Gálatas. O Evangelho é o mesmo e é pregado em todo lugar, o mesmo Evangelho. Não há uma mensagem diferente para um povo diferente. O Evangelho de Cristo é exatamente o mesmo. O modo de viver esse Evangelho é a declaração de que eu conheço esse Evangelho. Ele vai mostrar como eu vivo, com base naquilo que eu tenho ensinado a ele. Ora, é só você lembrar um pouco daquilo que nós já vimos há pouco tempo atrás na exposição desse texto. Veja, irmãos, por favor, versículo 10, não é? Desculpa, verso 9 em diante do capítulo 4, ele diz, porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Verso 12. E nos afadigamos. Desculpa, no 11. Até este presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Eu quero ensinar vocês como viver esse Evangelho. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, Jesus disse, eu não tenho onde reclinar a cabeça. O padrão que Paulo então estabelece à igreja, eu vou trazer, vai vir Timóteo, meu filho amado, ele vai lembrar vocês do modo como se deve viver, porque é isso que eu tenho ensinado em cada igreja por onde passo. Agora, ele vai entrar no detalhe do verso 18, onde ele vai mostrar o que é que está acontecendo na alma da igreja, isto é, agora ele vai descrever a causa disso tudo. Existe um grupo na igreja que se levantou contra a autoridade dele. Veja o verso 18. Verso 18, ele diz, mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Alguns vivem assim, como se eu nunca fosse ter convosco. Se não fosse esse meu objetivo, se não tivesse esse no meu foco de estar convosco, como ele está dizendo no texto. Ora, que impressionante pensar, alguns andam ensoberbecidos. Se você virar o texto no capítulo 5, ele vai falar um pouco sobre isso. Isso aqui é um pouco da introdução que vai ser tratado no capítulo 5,
onde ele vai lidar com um tipo de soberba muito clara. Veja, verso 1 ele diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem mesmo, ele diz assim, só um momento, fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. A soberba deles é manifestada, eles estão ensoberbecidos, e a soberba deles faz com que eles não tratem a igreja no pecado que ela precisa ser tratado, mas eles estão querendo destruir a autoridade do apóstolo, de onde vem a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que é que Paulo está estabelecendo? Eles dizem: Paulo nunca vai visitar vocês, ele abandonou a igreja. Ele envia Timóteo e depois ele vai dizer: em breve estarei aí, se Deus quiser. Mas o que ele está dizendo, com todas as letras, é que esses irmãos ensoberbecidos começam a dizer: ele está ausente, logo a mensagem dele também não serve mais para nós. Não tem mais sentido para a igreja. É isso que vai acontecer em muitos lugares na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria que você abrisse comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Acompanhe comigo, por favor, irmãos, as palavras do apóstolo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 em diante. Ele diz assim: segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, diz assim o texto sagrado: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto como expressão de generosidade, não de avareza. Ora, Paulo aqui, ele recomenda, e mais uma vez ele envia pessoas anteriormente a ele, preparando o caminho. Sempre ele vai fazer isso na igreja aos Coríntios. Qual a razão disso? A razão é que a igreja começa a ter dificuldade por causa de um grupo que se levanta para destruir a autoridade apostólica de Paulo na igreja de Corinto. Toda a segunda carta, em tese, é uma defesa explícita do seu apostolado. É uma defesa explícita do seu apostolado. Ele diz assim no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 2, acompanhe comigo, verso 1 em diante, ele diz: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto eu escrevi, para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficassem entristecidos, mas para que conhecesse o amor que vos consagro em grande medida. Paulo vai declarar tantas vezes, como ele está dizendo na primeira carta: eu sou o seu pai, eu vos gerei pelo Evangelho de Cristo. Eu estou dizendo o quanto eu vos amo, o quanto eu me dedico a vocês, o quanto eu tenho feito, ensinado, pregado, dedicado, cuidado até das suas necessidades temporais. Paulo mostra com clareza o amor que ele tem pela igreja. Mas o seu ministério está sendo minado ali. E ele tem consciência disso, e ele passa agora a mostrar a sua autoridade. No início ele diz: eu estive convosco, e eu não quero envergonhá-los,
eu quero admoestá-los. Agora ele passa a dizer: eu vou ter que usar a vara, para que vocês entendam a necessidade de voltar. Preste atenção, volte comigo mais uma vez, agora no verso 18 em diante, do capítulo 4, voltemos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18 em diante, ele diz assim: alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Eu irei ter convosco. Vocês vão saber disso. Em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Coisa impressionante, não é? A linguagem de um apóstolo. Ele não tinha aqui a certeza que iria. Ele, como Tiago, descreve: amanhã eu irei fazer isso, aquilo, se o Senhor permitir, amanhã eu farei isso. É interessante notar que os eventos comuns da vida, os apóstolos não sabiam mais do que os outros homens. Eles sabiam da glória desse evangelho a quem eles tiveram experiência de perceber com os seus próprios olhos e de terem ouvido do próprio Senhor. Mas no que diz respeito às coisas comuns dessa vida, eles não eram inspirados. E eles dizem de maneira impressionante: eu irei em breve, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Se Paulo tivesse o conhecimento da mente de Deus nessa matéria, como ele tem no que diz respeito àquilo que Cristo disse a ele, importa que você saiba, importa saber como se deve, como é importante sofrer por causa do meu nome. Ele sabia que Cristo havia chamado para que ele anunciasse o evangelho aos gentios e que Cristo havia chamado para que ele sofresse. E quando então ele recebe uma profecia lá na frente em Atos, de que ele iria sofrer e padecer, e aí os que profetizaram disseram a ele: não vá, que você vai sofrer. Ele disse: eu não estou apenas preparado para sofrer, eu estou preparado também para morrer por causa do evangelho. O Senhor me chamou para isso, e é para isso que eu vou. Então essa é a vontade dele, e eu tenho certeza que essa é a vontade. Ele disse para mim que esse é o caminho que eu vou trilhar. Como eu vou fugir? Ele age como Cristo. Ele foi enviado pelo Pai para morrer na cruz do Calvário. Quando Pedro, o apóstolo, depois de ouvir da boca de Cristo, dizendo: eu vou para Jerusalém, e em Jerusalém eu vou sofrer, padecer, ser sepultado, e ao terceiro dia ressuscitado entre os mortos. E Pedro disse a ele: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, não faz isso contigo. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Esse é o meu propósito, foi para esse fim que eu vim. Ele conhece a mente de Deus. Mas nesse caso, Paulo não sabia, ele disse: se Deus quiser, eu irei. Se fosse assim, ele não teria expressado dessa forma. Mas lembre-se, Paulo está estabelecendo exemplo para a igreja. Até nisso ele é um exemplo para a igreja. Amanhã nos encontraremos, se Deus quiser. Todos os nossos propósitos, todas as nossas decisões, irmãos, devem ser formadas com a dependência na providência divina e nos prepararmos para a decisão que Ele tomar no caminho. Se o Senhor quiser, nós viveremos, faremos isso ou aquilo. E aí ele diz o que é que ele vai fazer saber no verso 19, ao dizer as seguintes palavras à igreja: mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, então conhecerei, não as palavras do que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque até aqui eles têm falado, mas eu quero saber qual a autoridade deles e a eficácia deles. Aquilo que eles ensinaram é confirmado pela operação miraculosa, como os apóstolos faziam. Era acompanhada pela influência divina.
E havia o poder da salvação do Evangelho pelo Espírito Santo na mente e no coração dos homens. Conhecendo isso, como o texto diz, não as palavras do que andam ensoberbecidos, mas o poder, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Essa palavra é muito repetida por Paulo, ele diz no capítulo 2 da carta aos Coríntios, que ele prega o evangelho de Cristo, Cristo crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E aí eu quero saber qual a autoridade deles e qual o poder deles, vai ficar escancarado isso. Porque até agora vocês conhecem o que eles dizem, mas eu queria mostrar, eu vou querer que eles nos mostrem, eu quero que nos ensinem o poder. Porque todos nós podemos falar, mas o poder não é dado simplesmente porque falamos. O poder é de Deus, é do Evangelho. O que tem acontecido? A mensagem deles tem trazido divisão, a mensagem deles tem trazido destruição à igreja. O que exatamente que tem sido de bom nisso tudo? O poder do ensino deles é condenado pelo resultado, mas mais ainda, porque o reino de Deus não é revelado, e é isso que Paulo está dizendo na sequência do verso 19, no verso 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, não consiste em palavras, mas em poder. O reino de Deus consiste, irmãos, no poder de mudar o coração do homem, no poder de transformar a vida do indivíduo, de tirar o indivíduo da morte para a vida, de restaurar a vida do ser que está destruído pelo pecado, de trazer unidade à igreja, de trazer paz onde há guerra. O Evangelho tem poder, e os apóstolos confirmavam esse Evangelho por meio de milagres, sinais e prodígios, como a Escritura muito bem nos ensina. A discussão aqui não é entre pessoas que pregam o Evangelho nos nossos dias, aqui é entre aqueles que estabeleceram o fundamento da igreja, que são os apóstolos, e os outros. Quando você tenta destruir a autoridade de Paulo, o apóstolo, você tenta destruir a autoridade da igreja, porque lembre-se, a autoridade da igreja, porque quando a igreja ela tem como fundamento o ensino dos apóstolos, que lançam Cristo como a pedra angular. Quando a gente afirma hoje que você está debaixo de uma igreja apostólica, não porque segue a doutrina dos apóstolos, mas porque você segue algum apóstolo hoje, você na realidade está rejeitando a doutrina do Evangelho como ensinada pelo Senhor, categoricamente. Na sequência, e aí ele vai mostrar agora o ensino desse reino, não é? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Escolham exatamente como vocês querem que eu vá. Com amor, com espírito de mansidão? Ou vocês querem que eu vá com vara? Se for necessário, eu irei. Paulo tem autoridade para discipliná-los. Paulo tem autoridade até para infligir sobre ele algumas enfermidades. Lembre-se disso, irmãos. O que vai acontecer no capítulo 5 é exatamente o finalzinho do capítulo 4, quando ele vai dizer para aquele jovem o seguinte: eu, com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, juntamente convosco, entrego o corpo dele a Satanás, para que a alma seja salva no último dia. A autoridade apostólica de disciplinar aquele indivíduo por causa do pecado. Essa autoridade foi dada pelo Senhor, diz ele. E ele faz isso em nome de Cristo.
não é desejável ir com vara, pode ser prevenido isso. Mas ele diz, isso depende de vocês. Ou depende da disposição do coração de vocês. Eu vou em amor e em espírito de mansidão, ou eu vou com a vara. Meu desejo era mostrar para vocês a bondade, o cuidado, apenas exortá-los, mas se for necessário, usarei a vara. O ministro da palavra, irmãos, ele precisa ter o espírito do amor, o espírito de mansidão predominante. Quando nós queremos resolver as coisas e tratar os problemas da igreja com base em confusão, nós não conseguiremos resolver nada. A disposição inicial de todo ministro da palavra deve ser amor e mansidão. Se for necessário, o uso da vara. Se for necessário, o uso da vara. Essa é a disposição de todo pai. Primeiro conversa, primeiro exorta, primeiro explica, primeiro mostra o caminho. A primeira disposição não é pegar a vara e bater, disciplinar o filho. A primeira disposição é essa. Então, a vara. Uma vez uma pessoa da minha família ficou doente, e então eu trouxe aqui para Recife. Ela, se tratou na minha cidade, no interior do Pará, e o médico disse que ela estava com uma doença muito grave, e começou a dar o remédio mais poderoso que existia na praça naquele momento. Uma bomba. Aí eu trouxe ela aqui para Recife, ela foi para o hospital, um amigo nosso, fez exame, não era nada daquilo que eu tinha dito que ela tinha. E aí o médico, todo cheio de dedo, disse, eu estou estranhando, é que o colega deu um diagnóstico errado, tudo bem, pode acontecer, mas mesmo nessa doença, ele não deixou espaço para mais nada, ele já deu o último remédio, ele não começou com o mais baixo, até chegar nele. Às vezes, como pais, nós agimos assim. Nós começamos com a vara. Nós deveríamos terminar com a vara, não começar com ela. A mansidão, a bondade, o ouvir, o conversar, é parte desse princípio. Mas o mesmo apóstolo que teve a disposição de começar o texto dizendo, eu não escrevi isso para vos envergonhar, mas para vos admoestar. Agora diz, se for necessário, eu irei com vara e mostrarei minha autoridade à igreja. Esse é um outro aspecto, quando também não se usa autoridade, não se tem autoridade, consequentemente, você tem anarquia. E não se tem um padrão. O pai que não disciplina o filho, o pai que só diz, que é amor, e não disciplina o filho entra rapidamente na certeza de que é fácil enrolá-lo. E isso não é o padrão de Cristo. Não é o padrão de Cristo, que não ficou falando, ele veio e morreu, foi punido, disciplinado pelos meus pecados. Esse é o padrão que a igreja precisa demonstrar. Precisamos tratar os nossos pecados dessa forma, e a igreja precisa exercer a autoridade dessa maneira.
mantenha predominantemente o amor e o espírito de mansidão. Entretanto, mantenha sua autoridade. Entretanto, mantenha sua autoridade para o bem da sua família, para o bem da igreja. E é isso, exatamente isso que Paulo está encorajando a igreja. Veja que exemplo nós podemos seguir. Nós podemos seguir um exemplo que nos mostra como devemos imitar a Cristo nos nossos atos. É só você olhar o que nós mereceríamos. Como é que Deus é conhecido quando trata de perdão de pecados, irmãos? Longânimo, paciente, misericordioso, compassivo. Mas ao mesmo tempo que não tem por inocente o culpado. Para que o culpado seja inocentado, alguém tem que ser punido em seu lugar. O Evangelho de Cristo nos revela que Cristo morreu para que fôssemos perdoados. No próximo domingo, se Deus nos permitir, nós vamos adentrar nessas consequências. Em última instância, a falta de disciplina, ela não é um espelho da glória do Evangelho. A falta de disciplina não é um espelho da glória do Evangelho. E é isso que nós vamos aprender como a autoridade de Paulo escrevendo à igreja de Corinto, mais uma vez, no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, se for essa a vontade de Deus.